dizer para você, nós estamos vivendo ainda a pandemia e ela nunca acabou, certo? E eu tenho dito aqui que nós estamos nos últimos dias ouvindo muitas notícias como se fosse lá no início, onde todo mundo, de certa forma, ficou um pouco apavorado porque não sabia do que se tratava. Bom, já passaram-se alguns meses e eu não sei se por questão política ou não, as bandeiras laranjaram tudo e agora, elas ficaram todas coloradas novamente, praticamente todas. Mas o que nós precisamos compreender é que a situação, ela não está diferente do início. A pandemia não acabou, certo? E nós não vamos parar, amém? Não vamos. Nós vamos seguir com os cuidados. Eu já queria pedir a você que no final tivesse cuidado, não abrace ninguém. Olha, gente, eu sou fã do abraço. Há muitos anos eu estou dizendo que eu tenho necessidade de abraço. Eu fui pouco abraçado na minha infância. E para mim é muito difícil não abraçar todos vocês, do mais novinho ao mais avançado em dias. Mas não é tempo de nós abraçarmos. Então faz assim, dá aquele nosso abraço oficial da pandemia, lá para o outro lado, assim, diz, irmão, recebe aí o meu abraço. Amém? É o único que você vai receber hoje, certo? E aí nós vamos nos cuidando então, álcool gel, máscara, certo? E aí nós vamos conseguindo continuar então. Foi promulgado pelo governo do estado há um tempo atrás, reconhecido no estado, que a igreja é um serviço essencial. Irmão, presta atenção, não adianta você sobreviver ao Covid e morrer de depressão, certo? Não adianta. Tem pessoas que estão com tanto medo do Covid, mas não estão esquecendo que estar dentro de casa, isolado num quarto, é algo às vezes muito mais maléfico. Então cuida com isso, não vamos deixar a peteca cair. Amém? Glória a Deus. Deixa eu olhar vocês, posso esperar vocês aqui domingo que vem de novo? Você disse amém? Quem disse amém aqui, levanta a mão. Certo, então, Nive, empresta teu celular de novo aí, Nive. Daqui. Está acabando a bateria, não tem problema. Você vai estar aqui domingo que vem? Tem certeza? Então vou fazer uma foto aqui, que depois eu já vou botar os nomes de vocês tudo na lista. Pronto, está confirmado, está ligado no céu, amém? Irmãos, eu quero, antes, nós vamos mudar um pouquinho a ordem, mas eu quero ministrar algo que Deus me bateu bastante de sexta-feira para cá. A notícia que eu dei em dar para você não é boa, ou depende de como você interpreta, né? Antes eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão em casa. Deus abençoe a sua vida. Fique atento naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Eu não sei se para você a notícia vai ser boa, mas para nós que estávamos aqui pela manhã, não foi uma palavra que nos fez sair daqui alegres. Eu vou repetir o que sempre tenho dito, muitas vezes, que o Evangelho, ele não é um Evangelho para acariciar os nossos desejos desenfreados, muitas vezes, ou para acariciar os nossos pecados, não. Se o Evangelho for pregado e nos deixa confortável, aí sim há alguma coisa errada. Porque o Evangelho é palavra de confronto para as nossas vidas. E só assim nós mudamos. Aliás, às vezes nem assim. Mas é só assim que nós conseguimos então avançar um pouco mais. O título da minha ministração hoje é o mesmo que eu fiz pela manhã. Palavra que Deus deu para a igreja. E o título diz o seguinte: por que trato com tanto desprezo quem me trata com tanto amor? Por que trato com tanto desprezo quem me trata com tanto amor? Talvez você está perguntando, pastor, eu vim para um culto de ceia. E esse título tem a ver com reunião de casais. Pode ser também. Se Deus falou isso contigo, dá uma olhada no que precisa ser acertado lá. Porque para falar tão rápido assim, é porque a coisa está feia, né? Mas eu quero falar hoje então, de um desprezo diferente, de um amor diferente, que é o nosso relacionamento com Deus. Nós viemos aqui nessa noite para cear.
E a ceia, ela nos revela o maior ato de amor da história. Porque nós não fomos chamados como igreja, por exemplo, para simplesmente vir aqui cear e lembrar, mesmo que a Bíblia diz, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que vocês reunirem, façam isso em memória de mim. O convite que está por trás dessas palavras não é somente para lembrar que Jesus morreu, mas é também para nós lembrarmos o porquê Ele morreu. Qual é o motivo por trás então desta morte? E claro, Jesus ressuscitou, a cruz está vazia. Então nessa reunião, nós somos chamados, é claro, isso deveria acontecer todos os dias, para meditar sim, para lembrar do sacrifício de Jesus, mas também para lembrar o motivo pelo qual Ele morreu. E o motivo, que eu quero deixar você bem claro nessa noite, é que nós somos pecadores. Todos nós. Essa pessoa bonita que está sentada do seu lado aí, se você tem alguém aí do seu lado, se não tem, olha para trás. Esse rostinho bonito é um rostinho que disfarça muitos pecados. Nós somos pecadores, amém? Nós somos pecadores. Preste atenção, é só por isso que essa demonstração de amor aconteceu. É só por isso que Jesus morreu naquela cruz, porque nós não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados. Então essa demonstração de amor não foi algo, falei que pela manhã, não foi algo para aparecer na mídia. Algumas pessoas hoje acham uma carteira cheia de dinheiro e elas fazem questão de postar na internet a entrega como se aquilo fosse algo extraordinário, e não é. Eu diria que isso não é mais do que a obrigação de cada um de nós, sermos honestos. Algumas pessoas hoje, até mesmo na igreja, distribuem alimentos para o necessitado, e elas imediatamente, quando estão entregando esse alimento, fazem uma selfie para postar nas redes sociais. A morte de Jesus na cruz não foi para aparecer na mídia. A morte de Jesus na cruz não foi para selfie. Foi porque havia necessidade de um resgatador para resgatar eu e você que somos pecadores. Então não é, querido, somente em memória dele, mas também pela razão, em memória à razão, o do porquê ele fez isso. E eu queria que nessa noite você prestasse bastante atenção no que Deus vai falar conosco. Quando a gente fala de desprezo, por que nós desprezamos tanto quem tanto nos ama? Alguns irmãos podem até ficar ofendidos, porque dizem, pastor, eu não trato Deus com desprezo. Olha para o seu irmão de novo aí, e diz para ele assim, ó, será? Diz para ele, se segura na cadeira. Você cantou aqui, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Eu quero ver como você vai sair daqui hoje à noite. Não importa como você chegou, importa é o que o Espírito Santo vai fazer no seu coração nessa noite. E se você cantou que quer algo novo, Deus tem algo novo para você hoje. Agora, o que você vai fazer com isso também é importante. Vamos lá. João 3,16, abra comigo aí a sua Bíblia. Antes de abrir, olha para mim. O que está escrito? Pô, vocês são mais rápidos, gente. O que está escrito em João 3,16, irmãos? Esse pessoal da noite está melhor que da manhã, né? Legal, da manhã ficou... Quem foi para a escolinha dominical na igreja, talvez foi um dos primeiros versículos que aprendeu, porque esse aqui é o foco, né? É o centro que explica a salvação, o amor de Deus. O texto diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, ao ponto, aliás, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Parece que o pastor não foi para a escolinha, mas de manhã saiu, certo? Mas é um texto muito conhecido de todos nós. E quando nós falamos sobre amor, eu quero agora conversar um pouquinho com você e nós vamos ver se nós amamos Ele mesmo como Ele nos ama. Uma das declarações de amor mais importantes, ou uma das indicações que nós amamos, queridos, é quando nós entendemos uma palavra desse texto que expressa todo o amor de Deus, e essa palavra é deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu, diga comigo, deu. Olha para mim, por favor. Se você que está aqui hoje ou que está em casa pensa que ama a Deus acima de todas as coisas, se nós pensamos isso e não aceitamos a ideia de melhorar, deixa eu te falar algo. Não existe amor sem entrega de algo de valor. Não existe amor sem a entrega de algo de valor. E eu anotei aqui algumas coisas que podem demonstrar amor por alguém. Preste atenção nisso. Você pode demonstrar amor por alguém oferecendo algo que lhe custe alguma coisa. Não o resto. Tem casais, por exemplo, que estão vivendo um casamento infeliz, porque tem dado para o outro somente o resto. Só aquilo que não importa muito, a sobra. Aquilo que não é mais importante, que não faz mais diferença para si. Porque tudo que é tão importante, ele usa só para ele. Esse casamento não vai muito longe. Tem relacionamentos entre pais e filhos, por exemplo, que estão comprometidos com o fracasso, porque ninguém dá um pouco mais. O tempo que nós temos, a gente dá o resto. As condições financeiras que nós temos, muitas vezes nós investimos em tantas coisas, mas não investimos naquilo que é importante para os nossos filhos, para a nossa família. Então você vai poder demonstrar amor por alguém quando você oferece algo que lhe custe alguma coisa. Você entendeu? Amém? Segunda, você pode demonstrar amor por alguém, quando você oferece sua vida. E calma aí, não fique preocupado. Nós não vamos colocar uma cruz aqui e pregar os seus pés e as suas mãos. Às vezes a gente liga a vida a isso. Ah, pastor, dar minha vida é morrer. De certa maneira, sim. Mas nós precisamos compreender, querido, que o tempo que nós damos para as pessoas é vida. Por isso, irmão, se você quer demonstrar amor por alguém, venha para a igreja, seja um conselheiro, ouça as pessoas, e se for necessário, chore com elas também. Tenha empatia com a dor das pessoas. É para isso que nós somos chamados como igreja. Você que tem a oportunidade de ter alguém do seu lado te ouvindo, eu quero te falar algo nessa noite. Seja grato, honre essa pessoa, seja ela quem for, porque cada minuto que ela gasta ouvindo você, é um minuto que ela está deixando de estar com a sua família, é um minuto que ela está deixando de investir nos seus sonhos pessoais. Essa também é uma demonstração de amor. Você entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Oferecendo o seu ombro para chorar. Gente, como tem faltado isso. E não só lá fora, na igreja também. Eu preciso dizer algo para você. Durante essa pandemia, onde nós tivemos a bela oportunidade de Deus para ser canal de bênção em algum momento, pouquíssimas pessoas da igreja ligaram, mandaram uma mensagem perguntando: pastor, há alguém necessitado na igreja que eu possa ajudar? Pastor, há alguém na igreja ou fora dela que seja, que está precisando, pastor, de feijão? Eu tenho 2 quilos aqui, eu posso dar 1.
Nós precisamos, queridos, solidarizar mais com as necessidades das pessoas. Nós precisamos ser mais solidários com a dor do irmão. E talvez nós não percebemos muitas vezes, mas do nosso lado, perto de nós, tem pessoas, e às vezes, olha isso, dentro da nossa casa, pessoas que estão precisando de um ombro, às vezes não é nem para ouvir, mas é só para falar e para chorar por um tempo. Mas nós estamos tão ocupados e não conseguimos, às vezes, dar essa demonstração de amor. Você pode demonstrar amor por alguém ajudando a carregar as cargas. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. E eu quero só fazer um parêntese aqui. Isto inclui todos. Existem pessoas que são especialistas em distribuir as suas cargas para que os outros ajudem a carregar, mas elas nunca ajudam ninguém a carregar as suas. São pessoas que sugam a energia de todo mundo que chega perto, mas elas nunca perguntam para o irmão: ei, em que eu posso te ajudar? Onde eu posso ser bênção na sua vida? Então, levar as cargas um dos outros também é uma demonstração de amor. Você está entendendo? Pastor, já começou a pregação? Não, ainda não, eu estou na introdução ainda. Presta atenção. Amar, queridos, é dar o melhor a quem nós amamos. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver, eu tenho 3 exemplos que eu queria citar aqui, nós não temos muito tempo. O primeiro deles, Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel oferece ao Senhor uma oferta que lhe agrada. E se formos comparar as duas ofertas, a Bíblia diz que a oferta de Abel foi a melhor oferta. De manhã eu tinha uma moeda no bolso, e eu estava lembrando da viúva quando vai ofertar, e do conselho que os tesoureiros me deram: pastor, para de falar que a oferta da viúva é a maior, porque está vindo só moeda nos envelopes. Mas eu estava hoje de manhã falando, queridos, e essa oferta que eu estou falando aqui para você, pode não ser somente dinheiro, mas que muitas vezes uma moeda que nós colocamos e desprezamos, ou que alguém coloca e despreza, pode ser a maior oferta da noite. Aí você vai perguntar: seu pastor, mas e o dízimo do irmão que é 500? E o dízimo do irmão que é 1.000, que é 5.000? Ô meu irmão, muitas vezes é tão pouco diante daquela moeda, porque a Bíblia diz que Jesus considerou a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha. Não era somente dinheiro que estava envolvido ali, mas era o coração daquela mulher, ia muito além. Então, quando você vier ofertar, por favor, não pense que nós vamos impressionar Deus com grandes quantias, se o nosso coração não está no ato de ofertar. Se nós estamos fazendo isso por mera religiosidade. Quando você vai abençoar alguém, não pense que Deus vai se impressionar com aquilo que você está fazendo, se aquilo é medíocre. Nós podemos fazer mais, amém? Pergunta para o irmão do seu lado: você está precisando de alguma coisa? Quando você encontrar alguém na rua, pergunte: em que eu posso te ajudar? Porque amar é dar o melhor a quem nós amamos. A Bíblia diz que Abel oferece a melhor oferta, e isso agrada a Deus. Segundo, Abraão e Isaque. Quando Deus pede para Abraão Isaque, Ele não está pedindo somente o filho, Ele está pedindo que Abraão entregue nas suas mãos o sonho, porque Deus havia prometido a ele que ele seria pai de multidões. E aos 99 anos, então, com muita dificuldade que alguns têm aqui, o velhinho consegue engravidar a esposa. Meu irmão, se tem alguma dificuldade, vamos orar depois, amém? Vamos impor as mãos, só que na cabeça, amém? Vamos lá, preste atenção nisso. 99 anos, Deus dá para o Abraão um filho e diz: tu vai ser pai de multidões. De repente, quando o menino cresce,
Deus pede a Abraão que o sacrifique. O que Abraão está entregando? E aí eu fiquei imaginando Abraão durante 3 dias caminhando, levando o filho, e o filho perguntando: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão está dizendo: Deus vai providenciar. Mal sabia ele que era ele, que senão, filho, guri, com um velhinho de mais de 100 anos, tinha largado correndo, na perna. E Abraão está dizendo: Deus proverá. Quando a Bíblia diz que eles chegam e avistam o monte do sacrifício, Abraão olha para os seus servos e diz: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos lá, adoraremos e voltaremos. Ele não disse: eu vou entregar o filho e vou voltar. Ele disse: nós vamos adorar e vamos voltar. Porque Abraão sabia que Deus não iria desampará-lo. Mas o que Deus está pedindo para Abraão aqui não é o Isaac, é o coração. Ô irmão, você tem um sonho na sua vida. Talvez esse sonho está à frente de Deus. E nessa noite, aqueles que cantaram: eu quero canta comigo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Pois é, olha para mim, talvez tem sonhos pessoais que estão à frente de Deus na sua vida. Abraão não precisava do Isaac. Abraão queria o coração. Aliás, Deus não precisava do Isaac. Ele queria o coração de Abraão. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus tinha o coração de Abraão. Não importa o que ele tivesse que entregar. Amém? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo, que entrega a sua vida agora para salvar o perdido. Perdido esse que Deus está buscando porque ama. E Paulo, ele começa agora a se gastar pela pregação do Evangelho, levando a palavra aos gentios, convertendo as pessoas, e nós estamos aqui e somos resultado de tudo isso. E quando nós olhamos, olha aqui o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha para mim, não é a vontade de Deus que as pessoas se percam. Mesmo sabendo que algumas irão se perder, porque negam Jesus até o fim das suas vidas, mas isso não muda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E se essa é a vontade de Deus, o apóstolo Paulo agora começa, entre cadeias, algemas, açoites, ele vai fazer algo porque ele ama aquele que o amou primeiro. Isso é uma demonstração também de amor. Filipenses capítulo 1, versículo 23 e versículo 24 coloca mais intensidade. Olha aqui, ora, de um lado, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo: se eu pudesse agora partir com Cristo, ir para a eternidade, não tem comparação com a vida que eu estou vivendo. Afinal de contas, ficar adorando o tempo todo é melhor do que ficar apanhando. Amém? É ou não é? E Paulo está dizendo assim: não tem comparação, mas, o próximo versículo diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo diz o seguinte: pelo amor de Jesus, pelo amor que me constrangeu, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos num culto de Santa Ceia. Ruth, não sou bravo, tá bom? Fica tranquila. Você está chegando aí hoje, vai nos conhecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Muitas vezes, qualquer sofrimentozinho, e muitas vezes que nós caracterizamos como sofrimento, nos afasta de Deus, nos afasta do propósito. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque, pastor, o irmão me olhou diferente.
O irmão me olhou atravessado. Você nunca olhou para o irmão e não viu que ele é vesgo. E ficou sofrendo. Ô, irmão, sinceramente, diante disso que nós estamos falando hoje, nós precisamos parar de frescura. Nós precisamos parar de meninice. Nós precisamos parar de ficar arrumando desculpas para andar longe de Deus. Se você não gosta da igreja, está aqui por obrigação, não vai mudar nada na sua vida. Você está perdendo tempo. Nós precisamos estar aqui pelo simples fato de que Ele nos amou primeiro. E muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, não é porque Deus está planejando mal. Deus me abandonou. Não. Às vezes, são as nossas meninices que nos afastam de Deus. E Paulo aqui, mesmo diante de tanto sofrimento, cadeias, prisões, correntes, açoites, Paulo está dizendo o seguinte: ei, ainda é melhor eu ficar aqui, porque há um propósito. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 7 diz: para isto eu fui designado pregador e apóstolo, não somente para estar fazendo isso quando as coisas estão boas, mas também nas prisões. Você vai olhar o livro de Filipenses, é chamado livro da alegria, foi escrito na prisão. Nós precisamos entender, nesse tempo, como igreja, que muitas coisas que nós classificamos como sofrimento, não tem nada a ver com sofrimento. É mimimi. E nós precisamos crescer. Atitudes que nós temos muitas vezes, que arrumamos como desculpa para não estar na igreja, não estar no congregar, isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a nossa meninice. E nós precisamos crescer. Isso mostra que nós não fomos constrangidos ainda por aquele que nos amou primeiro. Porque não é estar aqui somente para cear em memória dele. É nós estarmos aqui também para entender a razão pela qual ele se entregou naquela cruz. Foi por mim, foi por você, foi pelos nossos pecados. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós. Você entende isso? Agora, diante disso, como nós ficamos indiferentes ainda? Irmão, por que nós tanto desprezamos quem tanto nos ama? A grande dúvida que ainda paira sobre algumas pessoas: por que Deus me ama tanto, sendo eu tão cheio de falhas? Olha de novo para o seu irmão aí e diz assim: sua carinha é bonita, mas você é inclinado para o pecado. É o que a Bíblia diz. Nós somos assim. Agora, a resposta para isso é simples. Deus nos ama mesmo tendo falhas, porque nós somos ideia dele. Você é uma ideia de Deus. Olha para mim, por favor. Eu quero falar olhando nos seus olhos. Você e eu somos ideia de Deus. É simples assim. Pastor, mas eu não consigo ver. Isso é uma ideia sua. Isso não muda o que Deus pensa a seu respeito. O texto de Gênesis capítulo 1 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se você ler os textos anteriores, você vai ver que Deus vai criando as coisas e diz assim, ó: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e criou outra coisa, e viu Deus que era bom. Depois que ele cria o homem, está escrito assim, ó: e viu Deus que era muito bom. E é por isso que Deus nos ama tanto. Para o que você está fazendo agora e foca aqui. Com todo esse amor, muitas vezes, nós temos aqui no nosso meio, nós não nos sentimos ainda dignos e dizemos: eu não mereço, pastor, esse amor e essa misericórdia. Você não merecia, mas por causa disso aqui,
nós nos tornamos merecedores. Jesus morreu na cruz para nos resgatar de volta, para nos trazer de volta para um projeto inicial. E o fato de você pensar que não merece a misericórdia e o amor de Deus, isso é uma ideia sua, não é de Deus. Deus não pensa dessa maneira. Ele te tornou merecedor por causa do seu amor. Ponto final. Você está entendendo isso? Pergunta para o seu irmão se ele entendeu. Agora vamos lá. Essa é uma ideia nossa. Agora, esse tipo de pensamento é o que não deixa, muitas vezes, nós entendermos esse amor de Deus e não nos faz também amá-lo como deveria. Esse pensamento cria um abismo relacional entre nós e Deus. E nós nunca vamos conseguir colocar Deus acima de todas as coisas. Você nunca vai conseguir amar a Deus mais do que ama o seu casamento. Você nunca vai conseguir amar a Deus mais do que ama os seus filhos. Você nunca vai conseguir amar a Deus mais do que o seu carro, que o seu emprego, que o dinheiro que você tem no banco, porque nós ainda não entendemos que Ele nos amou primeiro, que nós somos ideia de Deus, e por isso Jesus teve que vir, para que essa ideia fosse resgatada. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus olhou e disse: é muito bom o que eu fiz, e você está incluído nesse projeto. Mesmo sendo tão ruim, tão pecador, tão falho, nós somos ideia de Deus. Diga comigo: eu sou ideia de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, para não nos sentirmos orgulhosos disso, a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. Logo depois de nos amar primeiro, então, porque Ele poderia dizer: Ele nos amou. Não, Ele nos amou primeiro, porque há uma expectativa no coração de Deus, para que esse relacionamento entre nós e Ele cresça, e esse amor por Deus supere todas as coisas. Que ele seja maior que o amor pelo casamento, maior do que o amor pelos filhos, maior do que o amor por qualquer coisa, porque Ele nos amou primeiro. Eu quero lembrar você nessa noite, há uma expectativa no coração de Deus, que nós reconheçamos o nosso estado de pecadores, sim, que nós não merecíamos, mas Ele nos aproximou através de Jesus, e o que Ele quer hoje não é um relacionamento superficial, não é um relacionamento que nos faz ficar em casa diante do primeiro obstáculo que se levanta. Ele quer se relacionar conosco em um relacionamento de amor, via dupla, vai e vem. Agora, enquanto esse pensamento dominar a nossa cabeça, o nosso coração, nós vamos nos afastando de Deus, porque nós olhamos para Ele como um pai que é castigador. E deixa eu falar algo aqui, para você não sair daqui tão assim soltinho. O amor de Deus não tira dele a característica de pai, que educa, que ensina e que disciplina. Porque um pai de verdade faz essas coisas. Um pai de verdade não deixa o filho fazer o que quer. Um pai de verdade não deixa o filho ficar se jogando no chão, um pai de verdade disciplina com amor, mas ele faz. E isso, a disciplina não descaracteriza, não diminui esse amor. Então, mesmo Deus sendo amor, Ele também é um pai que continua nos disciplinando. Amém? E muitas vezes, essa disciplina tem nos afastado da presença dEle. Eu quero dizer nessa noite, Deus tem muito mais amor para nos dar, certo? Do que puxões de orelha. Mas por que nós recebemos tanto puxão de orelha? Porque nós precisamos entregar algumas coisas para Deus que ainda não estão nos deixando relacionar com Ele como nós deveríamos. Deus não quer ver o seu mal. Diga aí para quem está perto de você: Deus não quer ver o seu mal. O seu mal, o nosso mal, preste atenção nisso, é por nossa conta. É colheita do nosso plantio. Porque nós vamos acostumando. Eu estava conversando com o Wagner ali em cima, sobre empresas, sobre organização. E uma das coisas que nós escutamos às vezes, quando nós encontramos algo errado em uma empresa, é que sempre foi assim.
E eu lembrei então daquela mulher, perguntaram para ela, por que você... Eu te contei a história errada, Wagner, eu vou contar certo. Por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela disse assim, não sei. Aí foi perguntar para a mãe, por que a minha mãe fazia, por que tu cortava? Não sei. Vou perguntar para a avó. Porque eu vi a minha mãe fazer. Vó, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E ela disse assim, porque um dia eu fui fazer o peixe e o prato era pequeno. Tem coisas que nós vamos vivendo na caminhada que a gente se acostuma. Não, pastor, sempre foi assim. Não, pastor, eu vivi o evangelho até hoje assim. Eu era livre para fazer o que eu queria, e de fato é verdade. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Amar alguém exige sacrifício. Amar alguém exige renúncia. Ah, pastor, mas o sacrifício Jesus já fez lá na cruz, sim. Mas a vida cristã exige muitas vezes de nós que a gente abandone algumas coisas do velho homem. Isso dói. Isso exige renúncia. Olha o que Deus pensa sobre os seus. Olha aqui, Jeremias 29:11. Eu é que sei. E é muito importante nós entendermos isso, porque isso coloca por terra tudo aquilo que a gente pensa que sabe. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não está pensando mal a seu respeito, tudo isso, porque você é ideia dele. Deus quer o melhor para nós, amém? Deus quer o melhor para nós. Mas tem algumas coisas que para acontecer precisa de mudança. Irmão, você não é um acidente da natureza. Ah, pastor, eu fui um filho negado pelos meus pais. Você pode ter sido negado por todas as pessoas, mas você é um projeto de Deus, é ideia do Senhor. Antes do espermatozoide do seu pai se unir com o óvulo da sua mulher, você já havia nascido no coração de Deus, era uma ideia no coração de Deus. Esse amém foi tão tímido. Você não é um acidente da natureza. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais, mas você nasceu primeiro no coração de Deus. É isso. Você viu que ainda fica fraco, amém? Porque nós não estamos acostumados, nós não acreditamos nisso. Ô, irmão, talvez você viveu o evangelho até aqui de maneira errada. Pastor, está querendo dizer que tu vai pregar o evangelho verdadeiro? Não, eu estou querendo dizer que todos deveriam de pregar o evangelho que está na palavra. E se você está aqui nessa noite e cantou, eu quero viver, canta comigo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Isso dá trabalho, sacrifício, renúncia. Se nós entendermos esse relacionamento com Deus, nós vamos entender que a vida cristã não é uma vida fácil, mas é ela que vai nos aproximar dos céus da eternidade. Amém? E vai nos ajudar muito aqui, porque quando nós vivemos o evangelho, muitas coisas vão mudando em nós, e as pessoas que estão perto de nós também vão sendo afetadas. Você é uma ideia de Deus. E a pergunta dessa noite: por que trato com tanto desprezo quem me trata com tanto amor? Quando nós dizemos, querido, que amamos a Deus, não, pastor, eu amo, não se ofenda comigo. E se ofender também, eu tenho dito aqui, vai para casa, dobra o seu joelho e diz, Senhor, pesa a mão, porque eu não gostei do que o pastor falou, fala comigo. E Deus vai repetir de novo. Porque quando a palavra nos incomoda, aí que é bom. Eu estou aqui com tanta força, porque eu passei sexta e sábado sendo confrontado por isso. Eu preciso dividir com alguém. É com você. Nós somos a igreja, amém? Querido,
Por que tratamos com tanto desprezo? Não adianta nós dizermos que amamos a Deus se nós não vivemos assim. Se nós não estamos dispostos a abrir mão de direito, de razão, muitas vezes, por Ele. Se nós, qualquer pedrinha no nosso caminho é um motivo. Quer ver um dos desafios? Quem está com a família aqui na igreja? Quem está com a família aqui na igreja? Legal. Legal. Os que não estão vão estar em nome de Jesus, amém? Receba isso nessa noite. O Espírito Santo vai chegar lá e vai convencer os teus. Mas quer ver uma coisa interessante? Quando a família briga em casa, eles tomam uma decisão que não deveriam tomar. Não vou para a igreja. Vou punir Deus. A culpa foi do meu marido, da minha esposa. Mas eu vou punir Deus. Como se Deus fosse responsável pelas burradas que a gente faz. E aí, o pastor precisa trabalhar com toda a família. E aí, o pastor precisa sentar muitas vezes e ver algumas pessoas indo embora. Irmão, chega o tempo que nós precisamos parar de frescura, de ser uma igreja fraca, de ser uma igreja superficial, porque quem participa disso aqui e discerne o corpo de Cristo, não deveria mais de andar como menino. Nós precisamos crescer. E esse não é um evangelho novo, esse é o evangelho do Senhor Jesus. Talvez alguém pregou diferente para você, talvez alguém usurpou da sua posição, te feriu na caminhada, mas o evangelho de Jesus está aqui. Leia a Bíblia, procure buscar a orientação de Deus e viva como uma igreja verdadeira que ama a Deus acima de qualquer coisa. É para isso que Deus está nos chamando. E se você está aqui nessa noite e diz: ô pastor, eu amo Jesus. Por que tem coisas que nós ainda não entregamos a Ele? Por que nós estamos retendo ainda? Amar a Deus também é entregar o que tem importância, o que tem valor para nós. E eu não estou aqui falando somente de dinheiro. Amar a Deus, querido, é entregar o que muitas vezes nos fortalece. Amar a Deus é entregar muitas vezes, olha para mim por favor, é entregar para Deus o nosso orgulho. Pastor, nesta área eu não mudo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, ó, não abro mão disso, morro, vou levar para o caixão comigo, e não vai fazer nada com aquilo. É entregar o nosso orgulho. Amar a Deus é entregar a nossa razão. Não tem nada que você fale para Deus, querido, que vai constrangê-lo. Nós não somos conselheiros do Espírito Santo, Ele é o nosso conselheiro. Então, quando nós pensamos que nós estamos cheios da razão, nós desmontamos diante de Deus, porque Ele é quem sonda os corações. Amar a Deus é entregar os nossos sonhos e não deixar que esses sonhos atrapalhem então esse relacionamento. Amar a Deus é entregar para Ele as nossas melhores ofertas, inclusive quando nós viemos honrar a Deus aqui, porque nós estamos fazendo algo que Deus nos chamou para fazer. E todos nós aqui, queridos, Deus nos colocou junto para fazer isso. E quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, além de outras ofertas, quando nós investimos em pessoas, nós estamos mostrando como Paulo, se gastando, pregando, sofrendo pelos outros. Essa é uma demonstração de amor. Nós amamos a Deus quando nós entregamos a Ele o nosso tempo. Eu falei que pela manhã, você já teve um dia que você encaixou tudo. Eu preciso fazer isso em 20 minutos, aquilo em 30. Para isso eu tenho 1 hora. Você já fez isso? Faltou hora, teve que arrumar 1 hora a mais no dia, né? Quem já passou por isso aqui? Se você tem isso anotado,
vá lá na sua lista e veja quanto tempo você separou para Deus. Ah, pastor, mas não deu. Para todas as outras coisas, deu. Por que nós tratamos com tanto desprezo quem tanto nos ama? Amar a Deus, querido, é entregar nossa vida. Amar a Deus é entregar os nossos vícios. Amar a Deus é entregar as nossas meninices. Tem coisas que já não são mais para nós. Tem coisa que é para gente que está chegando agora, que ainda não conhece o Evangelho. Tem vícios que nós estamos ainda alimentando, que já não são mais para ser alimentados, já deveriam ser jogados fora. Decisão, eu não vou mais. Se você está aqui nessa noite e tem alguém aqui nos assistindo que tem vícios de cigarro, de bebida, de drogas, ei, chega um tempo de tomar uma decisão, porque não adianta nós dizer que amamos a Deus, vício de pornografia, que nós amamos a Deus, mas todas essas coisas sempre tomam o primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus é entregar o velho homem, e assim por diante nós poderíamos ficar a noite toda citando algumas coisas aqui. Grave isso no seu coração. Não existe amor por Deus sem entrega daquilo que nós amamos, porque as coisas que nós amamos muitas vezes são coisas que não fazem bem para nós. Amar a Deus é entregar a Ele os nossos pecados de estimação. Aleluia. Não existe amor por Jesus sem sacrifício. Não existe amor por Jesus sem renúncia. Não existe amor por Jesus sem o domínio dele sobre as nossas vidas. Nós somos chamados hoje aqui para fazer isso em memória dele, mas também para lembrar o porquê ele fez isso. E a explicação é: eu te amei primeiro. E nós precisamos hoje à noite, vamos cantar de novo? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Esse amor precisa nos constranger. Esse amor precisa fazer-nos viver o cristianismo verdadeiramente. Esta é a mensagem dos céus para nós hoje à noite. Amém? E para nós orarmos, o que nós não entregamos ainda? O que nós não entregamos ainda? Pastor, eu estou há 30 anos na fé. Eu já sei tudo. Ótimo. O que falta entregar a Ele? O que nós não entregamos? E esse, querido, preste atenção, é um problema seu com Deus. E se você está aqui nessa noite e diz assim: ó pastor, eu não quero entregar isso. Ok, você é livre para fazer o que você quiser. Não é pastor que vai te obrigar, nem Deus te obriga. Mas preste atenção, pare de culpar a Deus pelo resultado da sua maneira de viver. Pastor, isso eu não quero entregar. Ok, mas pare de culpar Deus pelo resultado da sua maneira de viver. Porque Deus tem compromisso com quem é comprometido com Ele. Deus tem compromisso com quem é comprometido com Ele. Você entendeu? Com muito amor, gente. Chega um tempo em que nós precisamos despertar e parar de arrumar desculpas para andar num caminho diferente daquele o qual o Senhor tem nos chamado para andar.
Nós precisamos parar de arrumar desculpas para não estar na igreja. Nós precisamos parar de arrumar desculpas para deixar Deus de lado. Você está entendendo? Irmão, não é somente em memória, mas é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã e agora pela noite. A igreja está aqui. Mas ao mesmo tempo eu estou preocupado. Se isso para nós é algo que a gente faz por amor de estar aqui hoje, ou é simplesmente por causa de um ato, de uma liturgia do culto. Não, pastor, eu vim porque hoje é Santa Ceia. E domingo passado foi o quê? E quarta-feira foi o quê? Será que nós somos crentes que fomos chamados para reunir uma vez por mês para cear? Não. Na realidade, Jesus disse para os seus discípulos: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Todo encontro da igreja deveria ser uma reunião de ceia, de constrangimento em amor, de lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ficar em pé. Em seguida nós vamos cear. Querido, pelo que está solando aqui é a canção de novo, né? Eu quero viver, diga comigo, algo novo. Certo? E eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui, tanto pela manhã quanto pela noite, para fazer isso aqui, ó. Dar um start. Você não foi chamado para vir à igreja uma vez por mês. Você não foi chamado para se acovardar diante das más notícias. Nós somos chamados para ser uma igreja unida, que ama a Deus acima de todas as coisas e que atende o chamado de Deus. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, vem para frente. E você que está aí, feche seus olhos. Porque nós tratamos com tanto desprezo quem tanto nos ama. Ele nos amou primeiro. Você é a ideia de Deus. Você foi chamado aqui nessa noite porque Deus olha para você e diz: ei, é a minha imagem, é a minha semelhança. É muito bom. Você é a ideia de Deus. Você é criação do Senhor. E é por isso que Ele te ama tanto. E Ele está te chamando nessa noite. Vem caminhar comigo. Caminha verdadeiramente. Caminha comigo. Entrega a tua vida. Entrega os teus sonhos. Fale com Ele nessa noite.